classe de gestão financeira é responsável por calcular salários e gerar folha de pagamentos para o funcionário de uma empresa. Possui métodos para calcular o salário líquido, os descontos aplicáveis e gerar folha de pagamento de uma lista de funcionários. Os métodos principais: calcular salário, que recebe o objeto funcionário, calcula os descontos baseados no salário base, subtrai os descontos do salário base e obtém o salário líquido. E calcular desconto, calcula os descontos aplicáveis do FGTS e do INSS com base nos salários brutos. O código da classe coordenador em Java faz parte de um sistema de gerenciamento de funcionários. Essa classe é uma extensão da classe funcionário, representado por um coordenador que gerencia a lista de supervisores. A classe coordenador herda de todas as propriedades e métodos da classe funcionário. O construtor da classe coordenador inicia os atributos herdados e a lista de supervisores, recebendo os parâmetros como nome, CPF, salário base, descontos e cargos. A utilização do construtor da classe funcionários para inicializá-lo. A classe coordenador inclui métodos para gerenciar a lista de supervisores, como adicionar supervisores, remover supervisores e obter supervisores. Para facilitar a visualização das informações do coordenador, o método toString é sobrescrito. Esse método fornece uma representação textual detalhada do objeto coordenador, incluindo nome, CPF, salário base, descontos, cargos, listas de supervisores. A classe supervisor herda da classe funcionário e gerencia uma lista de operadores. Ela importa ArrayList e list do pacote Java útil para manipulação de listas dinâmicas. O construtor inicializa os atributos herdados e a lista de operadores como uma nova ArrayList. Possui métodos para adicionar, remover e obter operadores. O método toString é sobrescrito para fornecer uma representação textual do objeto supervisor, incluindo os operadores gerenciados. Buscar funcionário dialog. Primeiro tem todos os imports para importar as classes, e depois tem a classe buscar funcionário dialog, que vai estender também o JDialog para criar uma janela de diálogo. Tem o campo de texto para a entrada do funcionário, para a entrada do CPF do funcionário, e tem a referência ao gerenciador. Tem o construtor dessa classe, que serve para definir o layout e fazer todos os tamanhos, localização e adicionar todos os componentes. E no final temos o método para buscar o funcionário pelo CPF, private void buscar funcionário. Ele vai primeiro obter o CPF do campo de texto que foi colocado, e ele vai buscar o funcionário pelo CPF usando o gerenciador. Então, se o funcionário for encontrado, if funcionário diferente de null, vai aparecer uma mensagem com todos os detalhes. Se o funcionário não for encontrado, exibe a mensagem de erro, funcionário não encontrado, e depois fecha a janela de diálogo. A classe funcionário representa um funcionário com atributos como nome, CPF, salário base, desconto e cargo. Seu construtor inicializa esses atributos e métodos getters e setters permitem acessá-los e modificá-los. Um método calcula o salário líquido, subtraindo o desconto do salário base. O método toString fornece uma representação textual do objeto funcionário, incluindo seus atributos. Essa classe oferece uma estrutura complexa para gerenciar informações sobre o funcionário em um sistema. Adicionar funcionário dialog. Primeiro temos todos os imports para a interface, os imports com todas as classes, e logo em seguida temos a classe adicionar funcionário dialog, que vai estender o JDialog para criar a janela de diálogo bem personalizadinha. Vai ter todos os campos de texto com nome, CPF, salário base e cargo, e também vai ter referência ao gerenciador de funcionários. Depois disso temos o construtor dessa classe, que vai definir basicamente o layout dela, com o tamanho, localização e todos os componentes de cada caixa de texto, e no final colocar um botão para adicionar um funcionário. Depois temos o método private void adicionar funcionário, que vai pegar
pegar todos os dados do campo de texto que foi imputado e declarar uma variável para o novo funcionário, que vai ser baseada no cargo dele. Então vai ter ali um if, else, baseado no cargo dele, e depois vai adicionar ele ao gerenciador e vai exibir a mensagem de sucesso. Fechamos. A classe calcular salário cria uma janela de diálogo para calcular o salário líquido de um funcionário. Ela solicita o CPF do funcionário, realiza os cálculos necessários com base no CPF fornecido e exibe o salário líquido em uma caixa de diálogo. Esta classe facilita a interação do usuário para obter informações preciosas sobre o salário do funcionário. Remover funcionário. Como a maioria das funções são sobre a interface gráfica, eu vou pular para a parte de PO. Private Void, remover funcionário, é o método para remover o funcionário pelo CPF. Então, string CPF igual txt CPF, publicar texto, para obter o CPF do campo de texto. Funcionário minúsculo, gerenciador, ponto buscar funcionário por CPF, busca um funcionário pelo CPF usando gerenciador de funcionários. Se o funcionário for diferente de null, então ele vai encontrar o funcionário e remover. Caso for null, não encontrar o funcionário, vai aparecer a mensagem de funcionário não encontrado e erro. E fecha a janela, é isso aí. Operador. Public class operador extends funcionário. A classe operador herda da classe funcionário. Public operador string nome, string CPF, double salário base, double desconto e string cargo. Recebe os parâmetros nome, CPF, salário base, desconto e cargo, e é um construtor da classe operador. Super nome, CPF, salário base, desconto, cargo. Chama o construtor da classe Pi, funcionário, para inicializar os atributos herdados. Override public string toString sobrescreve o método toString para fornecer uma representação em string do objeto operador. Return operador, nome, CPF, salário base, desconto, cargo, e os gets para obter o nome do operador, CPF, o salário, desconto e cargo do operador.